Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, né? Mais um vídeo meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, mais um vídeo, né, para apresentar para vocês os livros aqui da minha estante, né? No caso, esse vídeo daqui é o segundo vídeo em que eu apresento os livros, né? O primeiro foi o que eu postei na semana passada, né? Se você não viu, né, e tem interesse de ver, eu vou deixar aqui uma tag te direcionando para esse vídeo. Mas basicamente, na semana passada, eu apresentei, né, eu mostrei para vocês os livros que eu tenho nessa primeira parte daqui da estante. Né? Como eu tenho bastante livro, né, eu acabo falando bastante, né, sobre cada um deles, né? Esse vídeo daqui acaba sendo também um vídeo de recomendação, né, de livro. Eu acabei separando, né, um vídeo para cada sessão aqui da estante que eu tenho. Então, o vídeo de hoje, né, por ser o segundo vídeo, vai ser dessa segunda sessão, que talvez seja a sessão que mais interesse, né, quem está assistindo, porque é a sessão que tem os livros de relatividade, né, de teoria de campos, enfim, né, dos assuntos mais estereotipados da física, digamos assim. Então vamos lá, né, vou só mudar o enquadramento aqui e eu já volto com vocês. Então vamos lá, né? Espectadores do iFísica, segunda parte da minha estante. Segunda parte da minha estante, espectadores do iFísica, né? Assim como no vídeo da semana passada, né? O vídeo que eu apresentei os livros aqui de cima, eu vou começar pelos livros mais distantes de mim, né? E vou chegando para os livros mais próximos, né? Apesar de todo mundo estar conseguindo ver essa parte aqui de baixo, né? A terceira parte da estante, ela vai ficar por um outro vídeo, senão vai ficar com 5 períodos de duração. Então vamos lá, né? Sem mais enrolações, né? Porque senão esse vídeo vai ficar muito maior do que provavelmente já está. Vamos aqui para o primeiro livro, que na verdade não é exatamente um livro, né? É uma monografia, né? Um trabalho de TCC, né? Da graduação, do Diego, né? Tá aqui, ó, Simetrias do Espaço-Tempo e Vetores de Killing. Né? Esse daqui, né, o Diego, né? Vamos começar por partes, né? O Diego foi meu aluno na graduação, né? A propósito, Diego, se você estiver vendo esse vídeo, um abração para você. Mas enfim, o Diego ele foi meu aluno em 2 ocasiões, poderia ter sido em 3. Só para poder contextualizar, eu dei aula de Fundamentos de Eletromagnetismo, que é a Física 3 da UFMG, em 2019, no segundo semestre, logo antes da pandemia. Eu dei aula para o pessoal que entrou junto, né, para o pessoal que era amigo do Diego. O Diego, por alguma razão, era para ter tido aula comigo, era para estar na minha turma, que era a turma da Física, só que ele caiu na turma do outro professor, então eu não dei aula para ele. Só que no semestre seguinte, eu ofertei um estudo de Teoria Clássica de Campos, Introdução à Teoria Clássica de Campos. E aí ele participou, né, foi quando começou a pandemia, infelizmente. Aí, enfim, ele continuou, né, fazendo o estudo todo, né, deu mais ou menos 1 ano e pouco de estudo. E depois que terminou o estudo, ele começou a fazer uma espécie de iniciação científica, né, um estudo dirigido, né, comigo, e eu acabei orientando ele, né, até para poder fazer o trabalho de conclusão. Né, e aí o assunto, né, do TCC dele foi simetria do espaço-tempo e vetores de Killing. Né. Aí ele me deu, né, no caso, né, a cópia dele aqui. Enfim, muito bem feito. Inclusive, né, a monografia do Diego vai ser uma das referências para o mini curso que eu vou postar aqui no canal em janeiro de 2023 de introdução aos tensores na física, né? Porque, enfim, né, para poder fazer o trabalho todo, né, o Diego teve que estudar essa parte de tensores e, enfim, né, várias referências, né, a gente acabou usando no estudo e aí por conta disso meio que essa monografia ficou sendo uma compilação de diversas referências. Né? Não é exatamente o mesmo assunto do mini curso, mas a parte inicial vai ajudar bem. Né? Inclusive, eu acho que ainda não está disponível a monografia do Diego, para quem tiver interesse de ver, mas eu vou conversar com ele e se tudo tiver dado certo, aqui na descrição vai ter o link exatamente para você acessar a monografia se você tiver interesse. Mas bom, dado isso, né, vamos aqui para o segundo livro, que é o livro Teoria da Relatividade Especial, do Ramayana Gazinelli, que foi um professor aqui da UFMG. Né? Mais especificamente, ele foi um dos professores que fundou o Departamento de Física. Né, então está na história do departamento, né, lá atrás, se não me engano, na década de 60. Depois ele virou professor emérito. Esse livro daqui, né, Teoria da Relatividade Especial, é um livro do primeiro contato de relatividade. Né, tanto é que eu comprei esse livro tem muito tempo, foi mais no início do curso, quando eu comecei a ter a matéria de Fundamentos da Teoria da Relatividade. Então é realmente o primeiro contato, né, bem ciclo básico mesmo. Né, qual que é a ideia? Só para você poder se situar, relatividade eu sempre separo em 3 partes no estudo. As 2 primeiras são de relatividade especial e a terceira de relatividade geral. Nessas 2 primeiras partes, que são de relatividade especial, você tem o primeiro contato, que é quando você é apresentado aos postulados da relatividade, constrói a noção da transformação de Lorentz, mostra que o momento relativístico ele tem que ter uma correção. É exatamente aquela primeira parte, né, do contato com relatividade que você está no caso, aprendendo os fundamentos mesmo, está sendo apresentado a ideia geral da relatividade. Aí, no segundo contato, normalmente é o contato que você já começa a ver a parte de quadrovetores com notação tensorial, você já usa a noção de tensor de fato, tensor métrico para poder fazer as relações da métrica de Minkowski e tudo, enfim. E aí depois o terceiro contato seria relatividade geral. Esse livro aqui é um livro de
primeiro contato. Então, o público-alvo dele são os estudantes que estão no ciclo básico, né, na primeira metade de um curso de física, né? Mas, enfim, outros cursos de exatas também podem usar esse livro, né? Não tem problema nenhum, né? Se você gosta de relatividade e não está no curso de física, não tem nenhum problema, pode usar à vontade, que você vai conseguir aprender por ele. Eu gosto bastante desse livro, né? Eu acho ele bem explicado, eu acho que ele não complica muito as coisas de forma desnecessária, só tem uma coisa que eu critico nele, mas aí é uma questão também de tempo, é que quando ele vai falar de quadrivetores, né, ele trata os quadrivetores de uma maneira não moderna, de uma maneira bem rudimentar, colocando a primeira componente do quadrivetor como sendo imaginária. Ele coloca a unidade imaginária, né, o i, na primeira componente dos quadrivetores, para que o módulo de um quadrivetor tenha o sinal de menos que tem que ter na parte temporal. Mas a gente não precisa disso. Isso foi lá atrás, né, quando começou os pensamentos de relatividade, se fazia isso, né, como sendo uma forma da métrica ficar adaptada. Só que você não precisa mais disso, porque depois que teve a noção de métrica incorporada, uma métrica lorentziana e por aí vai, enfim, né, não vou entrar em muitos aspectos disso, mas isso ficou ultrapassado e ele ainda utiliza isso. Mas com exceção disso eu gosto bastante. Inclusive, né, o curso de relatividade, que eu ainda vou gravar aqui para o canal, o livro do Gazinelli vai ser uma das referências principais, porque eu realmente gosto desse livro, a ordem dele eu acho legal, enfim, é um livro que eu recomendo bastante. Eu não lembro se ele ainda está vendendo legal. Quando eu comprei ele, tinha bastante livro dele para vender. Mas eu lembro que uns anos depois eu nunca mais encontrei. Ele era um livro bem barato, na verdade. Eu nunca mais tinha encontrado depois, aí, né? Enfim, eu já tenho um livro, eu não vou ficar procurando mais ele, né? Mas, enfim, quem tiver interesse, procura que pode ser que ache, né? Mas é isso. Então, né, vamos aqui para o terceiro livro, que também é de relatividade, né? Se vocês forem pegar, na verdade, assim, né? Se vocês derem um pause e forem dar uma olhada aqui nos livros, vocês vão ver que a ordem que está colocada aqui segue mais ou menos uma ideia do tipo: tem relatividade geral aqui no meio, lá para o mais distante de mim tem os livros de relatividade especial, vindo para a teoria de campo para ir depois chegar para a gravitação, para cá tem física matemática, enfim. Então a gente está na parte de relatividade especial, migrando para a teoria de campo, para migrar para uma teoria de campo específica, que é a gravitação. Mas enfim, o terceiro livro que eu tenho aqui é o livro, né, da coleção Física para Universidades e Concurso, né, no caso daqui é o primeiro volume, Cinemática Relativística, que é do professor Antônio Nunes, né, lá do IFCE, e do Marcos Cirineu. O professor Antônio Nunes foi o professor que me mandou esse livro, né? Inclusive ele me mandou aqui uma dedicatória, né? Fico muito agradecido aqui, né? Professor Nunes, sempre muito simpático, muito gente boa. Esse livro daqui é o primeiro livro dessa coleção, né? Física para Universidades e Concursos, que está em construção. No caso já tem 2 exemplares, esse daqui e o segundo, que é de termodinâmica, que está aqui embaixo, então vai ficar só para o próximo vídeo. O de termodinâmica, inclusive, eu participei da revisão, né? Inclusive, muito obrigado, professor Nunes, pela confiança. Tem até meu nome, né, na parte de revisão técnica, com o A e Física ali, ó, que legal. Mas enfim, esse livro daqui é um livro que eu gostei bastante de cinemática relativística. É a mesma ideia do livro do Gazinelli, né? Só que se vocês repararem, esse livro daqui é bem mais grosso. E tem um motivo para ele ser bem mais grosso, eu vou falar aqui por quê. Mas, enfim, esse livro daqui consiste no primeiro contato com a relatividade. Então ele vai passar os conceitos de relatividade, vai passar as noções de relatividade, ok? Ele até faz umas construções aqui depois com quadrivetores, mas igual o livro do Gazinelli também coloca, mas no caso, essa construção com quadrivetores não é o do segundo contato que eu comentei. No primeiro contato com relatividade, a gente também vê quadrivetores, só que ainda sem aquela noção de trabalhar com notação covariante, que envolve a parte de cálculo com tensores e por aí vai. É um livro bem legal. E ele tem uma vantagem com relação a outros livros que você encontra no mercado, que ele tem muitas questões resolvidas. Então, por exemplo, se você abre aqui do nada, vou abrir aqui do nada o livro. Olha só, aqui tem um monte de questões. Então, assim, tem muita questão de concurso, por isso que chama Física para Universidades e Concursos. Ele é um ótimo livro também para você estudar para concursos. Okay? Porque ele tem um bocado de questões de um monte de concurso que já apareceu, okay? E tem diversas resoluções. Ao final de cada capítulo também ele coloca lá umas sugestões de materiais a mais para você pegar, enfim, é muito legal esse livro, né? E aí como tem muita questão resolvida, enfim, a parte conceitual dele também é bem legal, o livro acaba ficando bem grosso e acaba tendo um ótimo custo-benefício. Eu não lembro o valor que ele está custando atualmente, mas enfim, se você entrar na livraria da Física você vê lá. E aqui fica o adendo, né, que eu também comentei, né, no último vídeo. Eu sempre valorizo muito livros nacionais. Então, se tem 2 livros muito parecidos e um deles é nacional, eu sempre dou preferência para o nacional. Valorize a literatura nacional. Até agora, olha só, esse livro, o anterior do Gazinelli, nacionais, e obviamente o do Diego, nacional também, porque foi meu aluno da graduação. Mas enfim, valorize, fica aqui a dica, né, uma recomendação inclusive, para quem quiser estudar relatividade, bem legal. Inclusive no curso de relatividade, essa também vai ser uma das referências. O livro do Antônio Nunes e o livro do Gazinelli vão ser as 2 referências principais que eu vou usar, junto com mais uma outra que eu vou falar aqui no meu curso de relatividade especial. Mas enfim, tá aqui então o livro do professor Nunes, né,
livro da coleção Física por Unidades e Compostos. Bom, vamos agora para o quarto livro, que já começa a fazer uma transição, né? Os dois primeiros aqui que eu falei, eles são livros de relatividade especial, né? No caso eu estou colocando o Diego separado, né? Porque um dos motivos do livro do Diego estar aqui do lado não é pela temática, é porque ele é bem maior, ok? Mas enfim, os dois primeiros aqui, livros de fato, foram de relatividade especial. Agora a gente entra numa parte que envolve teoria de campos, principalmente teoria clássica de campos, ok? Então, vamos começar aqui com o primeiro livro. Esse livro daqui é maravilhoso, esse livro. Eu, inclusive, adquiri ele recentemente, que é o livro, né, Teoria Clássica de Campos, né, fazendo uma tradução livre, do Landau, que é um físico que era um físico russo, né, já não está mais vivo. Né? Esse livro daqui faz parte de uma coleção que é o curso de Física Teórica. No caso, esse aqui é o segundo volume dessa coleção. O primeiro livro, o primeiro volume é de Mecânica Clássica, Mecânica Analítica. Aí tem os outros livros, Mecânica Quântica Não Relativística, Mecânica Quântica Relativística, tem de Hidrodinâmica, enfim, tem um punhado. Toda a coleção do Landau é maravilhosa. Qualquer livro que você pegar do Landau é muito bom. O Landau era um físico excepcional e os livros dele são muito bons. Esse livro daqui eu recomendo bastante para você que quer começar a ter um contato com teoria clássica de campos. Normalmente, quando você vai estudar teoria clássica de campos, o primeiro contato que você vê é com o campo eletromagnético. Porque quando a gente estuda teoria clássica de campos, eu até falei isso em um vídeo que eu indiquei, referências de estudo para a teoria clássica de campos. Quando você vai começar a estudar essa área, você normalmente sempre estuda os campos relativísticos. Porque o objetivo principal de você estudar a teoria clássica de campos, normalmente, é vislumbrando uma teoria quântica de campos ou alguma coisa do tipo. Também dá para você usar para hidrodinâmica, outras situações, mas de maneira geral, o formalismo de teoria de campos é muito voltado para a parte relativística. E existem dois campos clássicos não relativísticos, naturais, que são o campo eletromagnético, que você pode tratar ele classicamente, e o campo gravitacional. A gravitação nada mais é do que uma teoria de campo clássica. E, enfim, o livro do Landau, esse livro daqui, ele basicamente coloca o formalismo de teoria clássica de campos. Então, no início ele tem uma introduçãozinha à relatividade especial, então também serve como um livro de referência para a relatividade especial, os princípios da relatividade especial, que inclusive aqui tem o nome do primeiro capítulo. Mas, claro, é muito rápido, não vai ser uma referência que vai te ensinar, assim, se você não sabe nada de relatividade. Aí depois ele vai introduzindo a noção do campo eletromagnético como teoria clássica de campos e vai colocando diversos formalismos. E a segunda, a parte final do livro, a segunda parte, pelo menos que eu categorizo, é a parte que ele vai falar de campo gravitacional. Então ele realmente fala de relatividade especial no contexto de teoria clássica de campos. Aí o buraco já fica muito mais embaixo. Esse livro daqui é muito recomendado para um primeiro contato com teoria clássica de campos, principalmente se você não vai ver a parte com gravitação, se você vai ver a parte com eletromagnetismo. Mas enfim, eu usei ele na graduação, então saiba, dá para usar na graduação. Ele foi a base do meu estudo que acabou culminando na minha monografia, que era de reação de radiação, que eu tive que estudar teoria clássica de campos. Eu adoro esse livro. Então tá aqui o quarto livro dessa minha segunda parte da estante. Vamos então aqui para o próximo livro, que esse livro aqui eu também gosto demais, que é o livro do Baruch, fazendo aqui uma tradução livre, que tem eletromagnetismo, eletrodinâmica, na verdade, e teoria clássica de campos e partículas. Esse livro aqui, como o próprio nome diz, é um livro... Ok, como o próprio nome diz não, porque tem eletrodinâmica, então pode dar a entender que, que o início dele seria uma espécie de continuação do Griffiths para eletrodinâmica, e não. Esse aqui é um livro de teoria clássica de campos, e ele usa o formato de teoria clássica de campos aplicado ao campo eletromagnético. Por isso que aqui tem eletrodinâmica e teoria clássica de campos e partículas. Ele constrói a teoria clássica de campos a partir da dinâmica de partículas carregadas. E esse livro aqui é muito bom. Eu só tenho uma crítica a ele, é que esse livro foi feito, eu não lembro exatamente a data que ele foi feito, mas ele não teve reedição. Essa edição daqui é a primeira edição. E o Baruch ele morreu não muito tempo depois que publicou o livro. Então nunca teve revisão. Então, assim, a primeira vez que eu estava estudando para esse livro, tinha alguns errinhos de sinais no meio do caminho. E eu quebrei bastante a cabeça para perceber que esses erros de sinais eram erros de sinais. Então, mas enfim, o livro é muito bom. Eu aprendi o grosso do meu estudo de teoria clássica de campos foi por ele. O Landau ajudou muito, mas a base foi dele. Foi daqui que eu tirei o assunto de reação de radiação para poder abordar no meu TCC. Então fica aqui a dica, dá para você usar na graduação. É um ótimo livro para você aprender teoria clássica de campos. Mas aí fica aqui a dica, se você está querendo aprender teoria clássica de campos, não tem uma maturidade matemática tão grande, eu te recomendo pular o primeiro capítulo e ir para o segundo. Porque o primeiro capítulo ele fala de transformações de Lorentz e entra em alguns aspectos de teoria de grupos que nem todo mundo na física tem contato, pelo menos não direto assim na graduação. Então, enfim, se você quer aprender teoria clássica de campos, esse é um ótimo livro, eu achei ele muito bom. E é baratinho, esse livro daqui é da Dover. Onde é que está escrito Dover? Aqui, Dover.
né? Enfim, não sei se está dando para ver, mas enfim, é da Dover, que é uma editora, e os livros da Dover, de maneira geral, são bem baratos, né? Porque a edição não é muito sofisticada, né? Assim, o material não é muito... não tem materiais muito caros aqui, o papel é simples, a capa é normal, enfim, então são materiais baratos, então eu recomendo bastante. Inclusive, o livro que eu mostrei na semana passada, que foi o do Lanczos, né, dos princípios variacionais da mecânica, ele também é da Dover, então é um livro barato relativamente, né? Então é isso, né? Fica aqui mais um livro, né, para ser exposto aqui da minha segunda parte da estante. Vamos agora para o próximo livro, né, um livro também de relatividade e também de teoria clássica de campos, né, esse aqui do Susskind, que é o Relatividade Especial e Teoria Clássica de Campos. Já falei desse livro daqui em outro vídeo, assim como eu já falei também do livro do Baruch e do Landau em outros vídeos, né? Mas, enfim, esse livro daqui, como o próprio nome diz, é um livro de relatividade especial, ó, que surpresa, e de teoria clássica de campos, né? Esse livro daqui, ele começa a construir um pouco a noção do segundo contato que eu falei com relatividade, né, com notação covariante. Então, se você quer ter um primeiro contato com relatividade usando notação covariante, eu recomendo esse livro. Ele introduz, assim, ele vai de maneira leve, ele tem um primeiro capítulo com a parte de relatividade especial mais simples do primeiro contato, ele vai dificultando de pouquinho em pouquinho, mistura com formalismo de teoria clássica de campos, enfim, ele é uma miscelânea de teoria clássica de campos e relatividade especial, eu gosto bastante, eu acho bem didático e bem acessível também no preço, se você gosta de comprar livro assim como eu gosto, né? Mas enfim, né, fica aqui, né, mais um livro de referência aqui de relatividade especial. Então, vamos agora para o próximo livro. Esse livro daqui também é foda, né? Essa parte, nessa segunda estante, toda hora vocês vão ouvir falando. Agora vamos para o próximo, esse é bom demais. Como se o anterior não fosse, mas esse é bom demais. E vocês vão ouvir isso mais vezes. Mas o próximo livro é o livro do Baez, que é o Gauge Fields, Knots and Gravity. Eu não sei como é que traduz knots. Seria... enfim, é esse livro aqui. Esse livro é muito bom, mas assim, esse é um dos livros que eu classifico como os livros de física que eu mais gosto na vida. Esse livro é muito bom. Se você nunca viu esse livro e você gosta da parte de física teórica fundamental, se você gosta da parte de teoria de campos, se você gosta da parte de relatividade também, pega isso. Esse livro é muito bom. Esse livro daqui, ele tem diversas vantagens, né? Ele tem diversos assuntos sendo tratados. Então, no início, ele começa tratando o eletromagnetismo com o objetivo de descrever as equações de Maxwell na linguagem de formas diferenciais. Então ele te introduz o formalismo de variedades diferenciáveis, geometria diferencial, e ele introduz isso de uma maneira muito agradável, muito didática, bem física também. Então assim, se você está buscando livros para aprender variedades diferenciáveis, que é a parte de geometria diferencial relevante para a física, e você não quer pegar livros de geometria diferencial, porque às vezes são muito pesados, às vezes, enfim, o pessoal perde um pouco, né, a noção, esse livro é muito bom. Okay? Ele vai fazer bonitinho, enfim, vai explicar as coisas bonitinhas, até escrever em termos de formas. Depois ele vai para as teorias de Gauge, né, discute um pouquinho sobre simetrias, envolvendo a parte de grupos de Lie. Se você nunca viu a parte de grupos de Lie, ele é uma ótima introdução para isso. Okay? Depois ele vai falar também de fibrado e conexões em fibrados, porque ele tenta descrever, que o objetivo dele também é, tanto do campo eletromagnético, mas de uma maneira geral, descrever as teorias de Yang-Mills, né, chegar nas equações de Yang-Mills, que é basicamente a descrição de campos de Gauge, e depois ele tem uma parte de gravidade, né, de gravitação. Maravilhoso esse livro, esse é um dos livros mais legais da vida, na minha opinião, no que diz respeito à física. Adquiri ele há pouco tempo, principalmente, né, graças ao apoio de vocês no Clube de Membros. Então fica aqui o meu agradecimento sincero. Esse foi um dos livros que eu adquiri, né, que eu consegui adquirir, que eu nunca achei que eu fosse ter, por conta do apoio de vocês. Então fica aqui, né, muito agradecido por isso. Enfim, temos aqui então esse livro. Agora a gente chega para a parte que, na minha opinião, é a parte mais legal, né, que é a de gravitação. Né? Por que eu digo a mais legal? Porque eu mexo com gravitação, a área que eu segui, né, para o mestrado e doutorado é gravitação, então tem que puxar sardinha para o meu lado, que é a gravitação. Então, o primeiro livro aqui, né, já vai ser esse livro aqui bem vistoso, que é o Gravitation, né, de 3 físicos aqui, né, os autores, esse daqui é até difícil de pegar na mão, né, que, enfim, os 3 autores são o Misner, o Thorne e o Wheeler. O Thorne, eu acho que o Kip Thorne, eu acho que dispensa comentários, até ganhou o prêmio Nobel tem pouco tempo, né, mas enfim, o Misner e o Wheeler, eles são excepcionais físicos, e enfim, aqui a gente tem 3 físicos excepcionais que fizeram um livro que é, vamos combinar, né, um livro assim, absurdamente grande. Ele tem o quê? Ele tem, aqui ó, eu abri no finalzinho, 1269. Então assim, ele é um livro gigantesco, e não só gigantesco em tamanho, mas ele também é um livro de excepcional qualidade. Esse livro daqui, tem muita gente que pergunta, o Gravitation é bom para você aprender relatividade? Ele é, né? Até porque, olha só, quando você pega, o ruim desse livro fica até difícil de mostrar, mas quando você pega esse livro, olha só, aqui tem umas abinhas, ó, 1,
e em algumas partes tem umas abinhas com 2, que dizem respeito também a um primeiro contato, um segundo contato, enfim. Ele é bem dividido, né, para que você consiga ter um proveito melhor. No início de diversos capítulos ele te fala, né, mais para frente do livro, onde é que esses conceitos vão ser, né, requisitados, digamos assim, e dá sim para você aprender relatividade por ele. Esse livro aqui é ótimo, né, em todos os aspectos. Eu gosto muito desse livro, principalmente como livro de consulta, porque ele é tão grande que ele tem diversos conteúdos que você precisaria de um monte de livros diferentes. Né? E aquela coisa, né, qualquer assunto que você precisar de relatividade, ele vai tratar com maestria. Mas enfim, tá aqui, Gravitation. Né? E a vantagem dele é que para um livro desse tamanho, ele é barato. Eu não estou falando que ele é barato, não. Eu estou falando que se você for pegar um livro com a qualidade dele de página, de capa, conteúdo, tamanho, ele é muito barato. Muito barato comparado a livros dessa mesma pegada. Mas eu fiquei sabendo depois que isso foi uma questão dos autores, né? O Kip Thorne, principalmente, ele fez um acordo com a Princeton, pelo que eu fiquei sabendo, né? Com a Princeton, que é a universidade que faz, exatamente, né? A editora da Princeton que publica esse livro, de que eles só publicariam pela Princeton se tivesse um preço acessível. Então é uma questão dos autores também. Mas enfim, tá aqui, Gravitation. Excelente livro de gravitação. Agora vamos para o próximo livro. Esse sim, é o que eu falei com vocês. Eu sempre falo que agora sim é muito bom. Mas esse, para mim, é o livro, né, de relatividade geral que eu mais gosto e também está na categoria dos livros que eu mais gosto da física de maneira geral, que é o Relatividade Geral do Wald. Esse livro, na minha opinião, é o melhor livro de relatividade geral que tem. Esse livro é muito bom. O Wald, ele é extremamente didático, o livro tem uma qualidade excepcional, ele tem um rigor matemático muito bom, então você não vai ver nada mais ou menos e também nada extremamente pesado. A única desvantagem que eu coloco para ele é que eu não recomendo esse livro para quem está aprendendo relatividade geral agora. Ele é um livro de relatividade geral, na minha opinião, para um segundo contato. Normalmente os livros para o primeiro contato, eu não tenho eles aqui, mas tem o livro do Schutz, né? Tem o livro do Carroll, por exemplo. O livro do Carroll eu acho bem legal para um primeiro contato também. O livro do Wald, eu acho que ele vai mais para um segundo contato. Eu acho que ele é pesado demais para um primeiro contato na graduação. Para quem está começando a pós-graduação, esse livro é excelente. Nossa, esse livro é muito bom, eu poderia ficar horas aqui falando dele. Eu gosto tanto dele que, olha só, eu encapei. Tanto tem até aqui, ó. Dá pra ver que eu encapei ele com um trem com uma textura diferente, que é mais resistente, enfim. Inclusive, né, meu orientador comenta que o livro do Wald é tão bom, né, e é visto como um livro tão bom por tanta gente, que independente do lugar do mundo que você vá, né, se você for fazer algum curso de física, alguma coisa qualquer, né, se alguém perguntar pra você se você sabe relatividade geral, né, se você já fez algum curso de relatividade geral, e você falar que sim, e que você fez pelo livro do Wald, ninguém vai poder feito na sua formação. Mas enfim, vamos agora para o próximo livro, também excelente, também muito bom. O autor dispensa comentários, né? Mas enfim, tem esse livro daqui, que é o The Large Scale Structure of Space-Time, ó, rasgando aqui o inglês, né, dispensa comentários, do Hawking. Né? Para não ser injusto, né, do Hawking e do Ellis, mas enfim, esse livro daqui é sempre visto como o livro de relatividade do Hawking. Esse livro, né, pelo que o próprio nome diz, é um livro de relatividade geral, e, assim como o livro do Wald, é um livro que dispensa comentários. Esse livro é muito bom também, ok? É um ótimo livro de relatividade geral, ok? Tá longe de ser um livro para um primeiro contato. Inclusive, ele é um livro, né, do ponto de vista para você acompanhar, principalmente por conta da matemática, ele é um livro mais pesado em muitos aspectos do que o livro do Wald. Não que o livro do Wald seja um livro simples para você acompanhar matematicamente, mas é porque o livro do Hawking, ele formalmente falando, é muito mais pesado. Se você vai para a parte de teorema de singularidade, então, que inclusive, né, tem o nome de teorema de singularidade, né, de Penrose Hawking, né, o Hawking foi primordial nesses teoremas também de singularidade, ele é bem mais formal. Então, assim, ele é um livro de relatividade geral, né, um livro físico, não é um daqueles livros para matemáticos, não, mas é um livro com uma matemática bem rigorosa. Esse livro, na minha concepção, é um daqueles livros de relatividade que, se você está seguindo, se você tem interesse de seguir para uma área de relatividade, é um dos livros que você vai ter que passar. O livro do Hawking e o livro do Wald, na minha opinião, são os dois livros imprescindíveis para você ver, né, para você estudar por eles, se você for seguir para a relatividade geral. Eu usei bastante esse livro no meu mestrado, né, junto com o livro do Wald, então eu também tenho muito apreço por esse livro. Inclusive, né, esse foi também um dos livros, junto também com o Gravitation, que eu consegui adquirir por conta do clube de membros, né, por conta do apoio de vocês. Então fica aqui meu sincero agradecimento. Eu gosto muito de usar parte do dinheiro do clube de membros para poder, né, aumentar um pouquinho a biblioteca, né, contribuir ainda mais para a minha formação na física, né, afinal de contas, né, esse dinheiro todo veio a partir de conteúdo de física. Mas enfim, né, vamos aqui para o próximo livro, no caso aqui para os próximos livros, né, que eu vou tratar junto. São esses dois daqui, que são os dois livros do Guerocke, né, que foi um físico também excepcional. Aqui no caso, dois livros que fazem parte da mesma coleção, que é o livro, né, Relatividade Geral e o livro Geometria Diferencial.
Se vocês forem pegar, os livros são bem fininhos. Então, assim, não espere que eles vão ter tantos detalhes e que eles têm tantos assuntos quanto, por exemplo, Gravitation, que é 1.200 páginas, né, como o livro do Wald e como o livro do Hawking. Esses dois livros aqui são meio que notas de cursos que o Gerock deu na década de 70, né, mais especificamente aqui, ó, 1972. Então aqui, ó, né, então, não só esses dois livros, mas se vocês forem pegar outros livros do Gerock, outros livros também tem esse mesmo 1972 Lecture Notes, né, que é realmente as notas que ele utilizou. Tanto que se você der uma folheada no livro, você realmente vê que ela tem cara de nota mesmo de aula, né? E são muito boas. Esses livros não são grandes, mas eles são de uma qualidade também excepcional. Eles são muito mais diretos. O livro de relatividade, né, não vai ser igual os três anteriores que eu falei, né, o Gravitation, o do Wald e o do Hawking, no sentido de explicar com detalhe todas aquelas coisas, não. Né? O tamanho desse livro, inclusive, não permite. Né? Mas ele é um livro que vai direto ao ponto e ele é um livro que dá para você aprender e refinar bastante as coisas, né, os conteúdos que você já viu ao longo da sua formação. Então, eu gostei muito desse livro. Quem me indicou, inclusive, foi meu orientador. Eu não conhecia, ele que me indicou. E o livro de geometria diferencial é a mesma coisa. Às vezes a gente só quer buscar um livro mais objetivo, né, que não seja tão amplo. E aí não são aqueles livros direcionados para um primeiro contato ou direcionados para quem quer abrir mais as contas, né? Não, esse livro aqui é bem direto, mas esses dois livros aqui são bem legais, eu gostei bastante. Bom, vamos então para o próximo livro, e eu já estou vendo que esse vídeo vai ficar muito grande só pelo tempo de gravação aqui. Mas enfim, né, o próximo livro é esse livro daqui, Gravitação, né, do Júlio Fabris, do Júnior Diniz e do Hermano Velten, se eu não me engano é assim que fala sobre o nome. Enfim, né, do Júlio, do Júnior e do Hermano, que são três professores aqui brasileiros. Okay? Então fica a dica, um livro nacional. Okay? Eu comprei esse livro num congresso que teve foi em Guarapari, em 2020, a gente está em 2022 agora, foi 2021, de novembro para dezembro, que foi o Cosmo BR, participei. Né? E os três professores estavam lá. Né? No caso, esses três professores eles têm uma origem na UFES, né, a Federal do Espírito Santo. O Júlio é professor da UFES mesmo, e o Júnior e o Hermano são professores da UFOP, apesar deles, né, terem vindo da UFES. Né? E enfim, né, como eu comprei esse livro diretamente deles, né, eu até pedi um autógrafo, olha só que beleza, então os três autografaram aqui, muito simpáticos, muito gente boa. Né? Mas enfim, esse livro daqui, né, além da vantagem dele ser um livro nacional, ele tem alguns aspectos que eu acho legais para livro de gravitação, que eles pegam principalmente uma questão histórica também. Então, por exemplo, eles têm aqui uma primeira parte, né, no livro, que, enfim, eles colocam a física de Aristóteles, uma teoria aristotélica da gravitação, eles vão migrando, né, eles têm uma pegada histórica aqui, a mecânica de Newton, gravitação newtoniana, então assim, tem uma questão histórica antes de chegar de fato nos assuntos de gravitação, de relatividade. Depois eles tratam mesmo, né, a parte de relatividade geral, né, falam de tensor métrico, de curvatura, geodésicas, né, enfim, falam de solução de Schwarzschild, tem alguns assuntos de relatividade geral mesmo, e depois falam de aplicações de relatividade. Então entra a parte de buracos negros, cosmologia, discute um pouquinho a parte de matéria escura, enfim, né, alguns assuntos relacionados à cosmologia. Tem de tudo um pouquinho, ok? Ele não é um livro de relatividade com a mesma profundidade, por exemplo, que os livros de relatividade mesmo, porque ele tem uma premissa diferente. Mas é um livro bem legal, eu acho que ele, né, tem um compilado de assuntos interessantes, né, tanto com a parte histórica, como a parte envolvendo o conto de relatividade geral, e depois alguns assuntos de cosmologia, que eu acho que ele fica um livro, enfim, que eu gostei muito. Né, eu achei bem legal, até me surpreendeu. Quando eu comprei, eu esperava que eu fosse, né, gostar um certo tanto do livro, mas depois, assim, eu não usei ele inteiro, eu não li ele inteiro, mas as partes depois que eu fui voltar e tudo eu gostei bastante. Então tá aqui mais um livro, valorize os livros nacionais, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo livro aqui. Ok? Vamos lá, cadê? Próximo livro, que é mais um livro do Wald. Okay? Eu tenho 3 livros do Wald. Eu tenho o de eletromagnetismo, que eu mostrei no último vídeo, tenho o de relatividade geral, e agora tenho esse daqui, né, que é, né, fazendo aqui uma tradução, Teoria Quântica de Campos em Espaços Curvos e Termodinâmica de Buracos Negros. Apesar desse ser um livro de Teoria Quântica de Campos em Espaços Curvos, né, a parte de termodinâmica de buracos negros é um plus, né, é meio que uma parte final do livro, mas o foco principal dele é realmente a parte de Teoria Quântica de Campos em Espaços Curvos, eu não recomendo esse livro de maneira nenhuma para quem está começando a aprender Teoria Quântica de Campos em Espaços Curvos. Esse livro é muito pesado, inclusive, né, para um assunto tão complexo, olha a finura desse livro. Esse livro é muito bom e ele tem um rigor matemático muito grande, ao ponto de que eu só recomendo esse livro se você já tiver tido um contato com a parte de quântica de campos em espaços curvos. Foi o meu caso. Quando eu comecei a ver a parte de quântica de campos em espaços curvos para ver termodinâmica de buracos negros, né, eu acabei deparando com esse livro, que pelo nome eu falei, não, vai ser o livro perfeito para mim. Eu estava estudando mestrado em termodinâmica de buracos negros, precisava aprender teoria quântica de campos em espaços curvos, que esse livro faz, e ainda mais o livro do Wald, que eu falo, pô, eu gosto mais do Wald, então esse livro vai ser perfeito. Só que eu comecei a pegar esse livro e não deu muito certo.
porque esse livro assim, ele é muito matematicamente rigoroso e ele é muito direto. Ok? Tanto é que o livro é muito pequeno, então eu não consegui aprender as coisas direito. Então nessa época eu tive que largar o livro, né? E eu fui para outra referência de teoria quântica de campos em espaços curvos, que essa sim eu recomendo demais, mas eu não tenho ele aqui, que é o livro do Parker. O livro do Parker é muito bom para você aprender quântica de campos em espaços curvos. Tem uma parte também que fala de termodinâmica de buracos negros, né? A parte da radiação Hawking e tudo. E depois que eu vi dele e peguei esse livro de volta, aí assim, eu continuei achando esse livro um livro pesado, mas aí eu consegui aproveitar. E aí, nesse ponto, né, o caráter mais objetivo do livro do Wald, né, pelo fato dele ser mais fino, foi muito bom. Porque eu consegui ir direto a alguns assuntos, eu consegui pegar algumas discussões dele melhor, enfim. Né, eu recomendo esse livro, mas não para um primeiro contato. Não é um livro nem um pouco simples. Mas então é isso, né, vamos para o próximo livro, que é, né, esse livro daqui, no caso, eu estou usando ele no momento, né, que é o livro do Rovelli, né, do Carlo Rovelli, da Francesca Vidotto, que é o Gravitação Quântica de Loops Covariante, né, fazendo aqui uma tradução livre. O Rovelli, né, eu acho que todo mundo conhece, é um dos grandes nomes de gravitação de laços, né, um dos fundadores, digamos assim, também da gravitação de laços. No caso, esse livro daqui é um livro introdutório, né, inclusive o Rovelli tem um outro livro de laços, esse sim bem mais pesado, que se não me engano chama Quantum Gravity, né, Gravidade Quântica. Esse é bem pesado, mas esse livro daqui é um livro mais básico, né, ele não fez sozinho, ele também fez com a Francesca Vidotto, né, que, enfim, ajudou bastante a deixar as ideias mais claras. E realmente é um livro bem mais introdutório. Eu estou, inclusive, acompanhando ele agora porque eu estou começando a ver a parte de gravitação de laços. Então, para poder ver primeiro as ideias elementares, né, digamos assim, a primeira parte para você seguir para laços, eu estou usando, né, num estudo com o meu orientador e com outro aluno dele, esse livro aqui como referência. Então, a gente está seguindo ele. E aí, quando o assunto, às vezes, é tratado muito rapidamente, não tem, né, enfim, quando a gente quer alguma coisa a mais, a gente pega a ordem desse livro, mas pega outras referências também. Mas, enfim, esse livro daqui eu estou gostando bastante. Ok? Para ser sincero, eu não posso falar do livro inteiro, né? Até agora, ó, eu já vi essa primeira parte, vi menos do que a metade. Mas enfim, essa primeira parte eu estudei sistematicamente. Então eu vi tudo, abrindo as coisas todas e tal. Enfim, esse livro aqui, até esse momento, eu mexi nele inteiro. Né? Assim, página a página, tudo. E eu gostei bastante, eu achei esse livro bem didático. Mas então é isso, né? Vamos para o próximo livro. Né? Esse livro aqui não é um livro técnico, no sentido de um livro que normalmente a gente estuda para alguma disciplina ou para poder aprofundar em algum assunto específico. Né? Esse livro aqui é um livro mais de divulgação, digamos assim, do Penrose, que é o The Road to Reality. Né? Esse livro daqui é muito famoso, né? É uma chulapa de livro. E também, enfim, é do Penrose, ninguém precisa duvidar que esse livro é de excepcional qualidade. Esse livro realmente é um livro de divulgação, tá? Esse livro, quem me indicou também foi meu orientador, e ele fala um pouquinho de diversos assuntos na física. Então ele é um livro de divulgação geral para diversos assuntos não tão triviais na física. Então ele também fala, né? Só para você ter um exemplo, aqui, ó, eu vou ler o nome de alguns capítulos, né? Por exemplo, ele fala aqui, quais são as raízes da ciência, ele fala um pouco a respeito de cálculo também, ele fala a respeito aqui de variedades de dimensão n, grupos de simetria, cálculos de variedades, fibrados, né? Quando eu falei que é divulgação científica, você está ouvindo esses nomes, você está falando, não é possível que seja divulgação científica. Quando eu digo divulgação científica, talvez eu tenha pegado pesado demais, né? O que eu quero dizer é que é o seguinte, esse livro trata de um bocado de assuntos, não com a complexidade que esses assuntos são tratados em uma disciplina, por exemplo. Ele faz um tratamento muito mais simples, digamos assim. A ideia dele é fazer uma apresentação geralzona desses assuntos, ok? Tanto é que o livro, né, que é um guia completo das leis do universo. Então o objetivo dele é te passar realmente esses panoramas de diversos assuntos. É bem legal, tem de tudo aqui. Se você gosta de pegar assuntos à frente do seu momento acadêmico, esse livro daqui pode ser um bom guia nesse sentido. Ele é bem legal, enfim, se você já sabe esses conteúdos, quando você lê eles é legal porque você revê, né, sem aquele aspecto de quando você vê em disciplina, quando você vê de uma forma muito técnica, entende? Esse ponto, enfim, é um livro bem legal. Eu gostei bastante, recomendo aqui, fica a dica. Bom, vamos então aqui para o próximo livro. Esse livro, a frase que eu sempre falo, esse livro aqui é muito bom, que é o livro Métodos Matemáticos da Mecânica Clássica, né, uma tradução livre, do Arnold. Esse livro já teve versão em português antigamente, agora não tem mais. Então, enfim, eu só tenho esse livro aqui, que é o da Springer, né? Inclusive, mais um livro que eu adquiri por conta do Clube de Membros. Fico muito agradecido. Enfim, né? Todos os agradecimentos que eu sempre faço aqui para vocês. Esse livro é muito bom. Muito bom. Esse livro daqui, ele trata, né, como o próprio nome diz, mecânica clássica. E o métodos matemáticos aqui no caso, é porque ele trata a mecânica clássica a partir de geometria diferencial. Isso é muito legal. Você consegue, da mesma forma que você trata o espaço-tempo como sendo uma variedade, em que 3 dimensões são dimensões espaciais, uma dimensão é dimensão temporal, e tem todo o formalismo de espaços curvos e tudo, esse livro faz a mesma coisa, só que para a mecânica clássica. Você consegue tratar a mecânica clássica em termos de variedades diferenciáveis, nós que a gente chama variedades simpléticas.
No caso, quando a gente vai falar de relatividade, a gente tem variedades com uma estrutura muito importante que é a métrica, que vai passar para a gente noção de curvatura de espaço-tempo e tudo. Quando a gente vai falar de mecânica clássica, a estrutura principal é a estrutura simplética, que, enfim, que aí a ideia é você tratar o espaço de fase de uma maneira em termos de variedade diferenciáveis. Aí você tem lagrangiana e hamiltoniana nos espaços tangentes e cotangentes, análogos a vetores, no caso, quando a gente tem espaço-tempo. Enfim, ele faz um tratamento a partir de variedades diferenciáveis, de estrutura simplética da mecânica clássica. É muito legal. É a mesma coisa, esse livro não é um livro trivial, ao ponto de qualquer pessoa pegar e entender tudo. Para você pegar esse livro, você já tem que ter visto mecânica analítica, você tem que ter consolidado a parte lagrangiana e hamiltoniana. Senão vai ser um livro pesadíssimo para você. Okay? Então você tem que ter visto bonitinho toda a descrição lagrangiana e hamiltoniana. A parte hamiltoniana, a Terra Hamilton-Jacobi, tudo de transformação canônica, tem que ter isso bem consolidado. Se você já tem isso, esse livro é bem legal. Bom, vamos então aqui agora para o próximo livro. Se vocês repararem, eu já saí da parte de relatividade geral, de espaço-tempo, essas coisas todas, agora eu estou entrando numa parte mais matemática. E de fato, essa parte aqui é realmente uma parte mais matemática. Física matemática, principalmente. Bom, vamos lá. O próximo livro aqui é esse livro, que eu vou, na tradução livre, seria Formas Diferenciais com Aplicações para a Física, para as Ciências Físicas. Esse livro aqui é o livro do Flanders. É um dos livros tradicionalíssimos para você aprender formas diferenciais. É um livro também da editora da Dover, então é um livro bem baratinho para você que gosta de livro físico. Esse livro daqui, ele faz o quê? Te ensina formas diferenciais. Então, assim, eu gosto desse livro. Eu acho ele legal para você aprender. Pode ser para um primeiro contato também, mas é aquela coisa, Qualquer pré-requisito desses livros matemáticos é maturidade matemática. Não é uma disciplina específica, você tem que ter maturidade para esse tipo de coisa. Mas sempre quando eu esqueço alguma coisa de formas diferenciais, precisa pegar alguma referência rápida, eu sempre pego ele. É um livro bem agradável, eu acho ele bem didático também. Então fica aqui a dica, Um livro de formas diferenciais se você quiser ter um livro específico para isso. Okay? E fininho, então é rápido, ok? É fininho, é rápido que eu falo, no sentido de não tem muitas páginas. Não significa que você vai ler essas páginas com velocidade, Com uma velocidade muito alta. Mas enfim, tá aqui, um livro de formas diferenciais, fica aqui a dica. Vamos aqui para o próximo livro, voltamos para livros do Guéroc. Os dois livros aqui que eu falei para vocês, de relatividade geral e de geometria diferencial, são livros do Guéroc. Voltamos aqui para um livro do Guéroc, no caso, Física Matemática, Mathematical Physics. Esse livro aqui é um dos livros de Física Matemática que eu tenho, e é um livro que, se você for comparar com os livros de Física Matemática, ele é um livro menos trivial, ok? Ele é um livro que já envolve uma maturidade um pouco maior. Okay? Esse livro daqui, ele basicamente tem uma separação de parte algébrica, parte topológica. Então ele tem assuntos aqui que realmente envolvem assuntos de álgebra e outras partes de topologia e tudo. O livro de física matemática, de maneira geral, não tem uma ementa padrão. Se você for pegar livros de mecânica clássica, de eletromagnetismo, normalmente eles têm uma ementa padrão, porque é a ementa tradicional para aqueles livros. Física matemática depende muito do que o autor queria. Física matemática, basta, se você quiser fazer um livro de física matemática, basta você fazer um livro que tem a matemática, tem uma matemática que aparece na física. Mas qual você vai colocar? Aí depende, tem muitos aspectos. Esse livro daqui tem algumas coisas que eu nunca vi em outros livros de física matemática. Por exemplo, ele tem uma parte aqui de teoria de categorias. Eu nunca vi isso em nenhum outro livro de física matemática. Okay? Então, assim, ele discute algumas partes de topologia também que eu não tenho tanto costume de ter visto em livros de física matemática. Ele discute homotopia, homologia, mas na parte final ele também tem alguns assuntos que são mais achados também em outros livros de física matemática, como distribuições, espaços de Hilbert, enfim. É um livro com assuntos que eu nunca vi em outros livros de física matemática e também um livro que não vai faltar rigor matemático se você gosta desses livros bem matemáticos. Okay? Ele é um livro que, no ponto de vista matemático, é mais pesado que outros livros de física matemática. Próximo livro, então, aqui na estante, vai ser o Convite à Física Matemática, do Nivaldo Lemos, o mesmo autor do Mecânica Analítica, que é, na minha opinião, que eu comentei com vocês, o livro mais legal de mecânica analítica para você aprender. Esse livro aqui, Convite à Física Matemática, adivinha o que é? É um livro de física matemática. No caso, Convite à Física Matemática é porque o Nivaldo ele trata aqui de alguns assuntos mais introdutórios também. Ele até comenta na introdução, eu sempre gosto de ler a introdução de livro, porque você fica com uma noção do que o autor quis com aquele livro. Mas a ideia desse livro daqui é que a primeira parte dele trate de assuntos matemáticos que muitas vezes os alunos na física têm defasagem, mas que não deveriam. E por isso que é um convite à física matemática. Porque normalmente você te pega um livro de física matemática mesmo, porque só te dando uma diferença aqui. Livros de física matemática normalmente são livros de métodos matemáticos na física, que é diferente de física matemática, a área física matemática. Porque normalmente métodos matemáticos é muitas vezes a coisa de você ficar fazendo um monte de conta, um monte de
formalismo específico, mas com um objetivo mais força bruta. Física matemática não, é uma coisa muito mais próxima da matemática, né? No quesito de formalismo, é muito mais próximo, por exemplo, com análise, alguma coisa do tipo. Mas enfim, a ideia com o vídeo à física matemática é que ele pretende passar alguns assuntos, desde um mais básico, que vai evoluindo, que te levam à área física matemática. Aí, bom, né, a primeira parte desse livro, né, como eu comentei, ele vai tratar de diversos assuntos que são mais básicos, digamos assim. Né? Dentre esses assuntos, ele tem aqui diversos tópicos que são de uma introdução à análise. Então ele tem números reais e complexos, ele tem sequências de séries numéricas, sequências de séries numéricas, funções reais, continuidade, diferenciabilidade, integral de Riemann, então, enfim, ele tem os assuntos de um curso de análise, só que de forma mais rápida e para meio que dar uma introdução à análise para o público de física. Aí depois ele vai para alguns assuntos envolvendo a análise funcional, né, e principalmente ele tem um capítulo no final, esse é o capítulo que eu mais gosto, né, que é o capítulo 14, né, que esse capítulo aqui, eu não sei se vocês conseguem ler o que está escrito aqui, mas enfim, é formalismo cego e paradoxo da mecânica quântica. Que ele comenta de algumas questões, alguns paradoxos, né, algumas coisas esquisitas que aparecem na mecânica quântica, que na verdade vêm de uma questão precária na matemática, digamos assim. Muitas vezes usar o formalismo de maneira cega, digamos assim, e não atentar a algumas questões específicas, formais, matemáticas, que impactam diretamente nos resultados que podem gerar paradoxos. É um livro que eu gostei do livro do Nivaldo, e mesma coisa, eu valorizo muito os livros nacionais. Então fica aqui a dica, um livro nacional. Bom, vamos lá, próximo livro aqui, né, esse vídeo está ficando quilométrico pelo visto. Mas enfim, próximo livro, Notas de Física Matemática, da Carmen Braga, que foi professora da USP, se não me engano. Né? Esse Física Matemática daqui é basicamente, né, o que eu comentei de métodos matemáticos aplicados à física. É um livro fininho, ok? Ele trata de assuntos específicos que são, né, o próprio nome diz, equações diferenciais, funções de Green e distribuições. Inclusive, eu gosto muito do tratamento de funções de Green desse livro. Bastante. Eu aprendi funções de Green por esse livro da Carmen Braga. Eu acho que ele é um livro bem legal, eu acho que é um livro assim, muito bom para ser passado numa matéria de métodos matemáticos, né, ou física matemática, na graduação, ok? Muito bom esse livro, nacional, fica aqui a valorização, os livros nacionais, se vocês forem ver, eu tenho muito livro nacional, ok? Para inclusive desmistificar aquela ideia de que conteúdo acadêmico só tem lá fora, não, tem muita coisa boa de qualidade, né? Tem muita coisa de qualidade excepcional aqui no Brasil, e esse livro é um deles. Esse livro é muito bom, ok? Fica a dica. Se você quiser aprender a parte de funções de Green e distribuições, não é tão grande a parte desse livro, ele é fino, como eu comentei, e ele ensina muito bem. No caso ela, né, a Carmen Braga ensina muito bem. Ok? Fica a dica aqui, muito bom livro. Bom, vamos então aqui para o próximo, que é esse aqui, é tradicionalíssimo, né, Física Matemática, do Butkov, que é um físico russo. Bom, muita gente critica esse livro. Na verdade, esse livro divide muitas opiniões. Eu nunca vi uma pessoa achar ele meio termo. Na verdade, eu nunca vi não, porque eu sou uma pessoa que acha ele meio termo. Eu vi pessoas que amam esse livro, assim, amam de paixão esse livro. Eu já vi pessoas que detestam, acham esse livro horrível. Eu gosto desse livro, mas, assim, eu gosto. É isso. Eu acho que, assim, ele tem diversos assuntos. Ele é um livro tradicional, né? Livros tradicionais, é difícil eles serem ruins. Mas, enfim, ele trata um pouquinho de tudo, né? Vetores, matrizes coordenadas, variável complexa, transformada de Laplace, de Fourier, distribuições, transformada de Fourier, equações diferenciais, funções de Green também tem, mas eu prefiro da Carmen Braga, métodos variacionais, tensores, métodos de perturbação, enfim, trata de diversos assuntos de física matemática. Normalmente ele é o livro padrão utilizado nos cursos de física matemática. E, enfim, eu gosto, recomendo, né? Não vejo nenhum problema com ele. É isso, né? Tem outros melhores, mas esse livro é muito bom também. Se você tiver ele, né, você vai aprender várias coisas. Inclusive, ele tem na parte de variável complexa, ele tem algumas discussões que eu tinha, né, assim, que eu tive dúvida na época que eu estava aprendendo a parte de integração por método de resíduos, né, que é bem importante, principalmente quando você vai para a física fundamental, que eu nunca vi nenhuma discussão em outros livros e que no livro do Butkov discutiu. Então, assim, eu gosto muito dele por conta disso. Eu já encontrei nele algumas discussões que eu não encontrei em outras referências. Então, é um livro que eu acho bem legal, ok? E é isso, né? É isso que eu tenho a dizer dele. Fica aqui a dica. Vamos lá, faltam só 2 livros agora. Próximo livro. Também, ó, um livro nacional, quando eu falo também, não é porque o Butkov é nacional, não. Também porque eu tenho outros nacionais aqui, que é o Geometria Diferencial para Físicos, do Antônio Sérgio, né? Antônio, né, Sérgio Teixeira Pires, se não me engano, enfim, Antônio Pires, igual tá aqui. Antônio Sérgio, porque o Antônio Sérgio é professor da FMG. O Antônio Sérgio é, inclusive, o autor daquele livro, né, Evolução das Ideias da Física, que é bem utilizado, é utilizado na FMG. Muita gente não gosta, eu gosto do livro. Inclusive, tem ele aqui, mas, enfim, tá em outra parte da estante, então eu vou mostrar ele só mais pra frente. Mas, enfim, esse livro daqui é engraçado. Quando você vai perguntar pro Antônio Sérgio de Geometria Diferencial para Físicos, o que acontece? Quando a gente vê o Geometria Diferencial para Físicos, sempre tem alguma coisa para físicos, para engenheiros, para não sei o quê, dá uma ideia de que é um livro xoxo.
Então, muita gente vê esse título e fala, um livro de geometria diferencial para físicos, então um livro com pouca matemática. Tem muita gente que interpreta isso, porque é meio tradicional a gente encontrar livros dessa forma. Se você pergunta isso para o Antônio Sérgio, esse livro de geometria diferencial para físicos é um livro para físicos porque ele é mais ou menos? O Antônio Sérgio, ele fica pistola, ele fala, não, esse livro daqui é para físicos só porque tem contexto de física, mas não, esse livro é matemático, não falta rigor, enfim, ele é bem enfático quando vai falar isso. Enfim, o Antônio Sérgio é um professor mais velho da FMG, né? É um dos que tem uma produção excepcional da FMG, muito bom de serviço como físico. E, enfim, esse livro daqui vai tratar, né, como eu comentei, de geometria diferencial. A única coisa que eu não gosto muito dele é da formatação. Eu acho que as equações dele, enfim, eu acho a fonte meio esquisita. Eu acho que poderia ter sido latecado. Eu acho que seria melhor. Mas, enfim, é que ele trata de alguns assuntos de geometria diferencial mesmo, né? Então, variedades, espaço vetorial tangente, fibrado, métrica, assuntos, assim, de geometria diferencial mesmo. Ele é um livro fino, então ele é mais direto, é mais objetivo, mas eu acho ele um livro bom. Eu gosto desse livro. Ele é um dos livros também, assim como o do Gueroca, quando eu quero ter alguma coisa mais objetiva, quando eu quero só relembrar alguma coisa, eu não quero ficar fuçando dentro de um monte de assuntos que tem de um livro mais completo, né? Mais completo que eu falo de maior, né? Não que esse seja incompleto, mas eu digo de mais grosso, que abre mais as contas. Normalmente eu vou nesse livro, porque ele é mais objetivo, né? Por ser menor. Fica a dica, livro nacional, valoriza os livros nacionais, ok? Então vamos agora aqui para o último livro, esse aqui tradicionalíssimo, né? Tradicionalismo, que é o Variáveis Complexas e Aplicações, do Brown e do Churchill. Esse livro daqui, ele já foi 2 livros diferentes. Tinha um livro do Brown e tinha um livro do Churchill. E esse daqui é o livro, a fusão dos dois. Eu não lembro, tem um livro específico que tem esse mesmo nome, Variáveis Complexas e Aplicações. Eu não lembro se é do Brown ou se é do Churchill, não lembro. Um deles já morreu, inclusive, parece, se não me engano, um foi professor do outro, enfim, não me recordo. Eu acho esse livro muito bom. Esse livro é excelente para você aprender variável complexa. Inclusive, eu pretendo fazer no curso de métodos matemáticos a parte de variável complexa. E sem dúvida essa vai ser a referência principal. Eu aprendi variável complexa por ele, eu acho muito bom. Esse livro é muito didático, tem muito exemplo. Enfim, eu acho ele muito bom mesmo. Esse é um dos livros matemáticos que eu acho mais legais, né? Pelo menos assim que eu gostei mais. A edição dele é muito bem feita, ele é muito bonito também. Ele não era caro, pelo menos não era quando eu comprei. Acho que eu paguei R$80 nele. Poxa, R$80 um livro técnico. Fica aqui a recomendação, muito bom esse livro. Se você quer aprender variável complexa, fica a dica, aprenda por ele. Você não vai se arrepender. É um dos livros tradicionalíssimos e não é à toa. Esse livro é muito bom. Mas enfim, é isso, né? Demorou, ficou um vídeo quilométrico, mas, né, finalmente passei por todos os livros da estante, né? Pelo que eu tô vendo aqui, talvez tenha sido mais estratégico separar esse vídeo em 2, né? Não sei, mas enfim, né? Fica aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado de ver aqui os livros. Eu gosto muito de falar desses assuntos, eu gosto muito de falar dos livros que eu tenho, então pra mim foi bem agradável, né? Mas enfim, né? Só pra vocês terem uma noção, pra mim aqui você tá falando que já tem 1h20 de gravação, né? Eu não sei com quantos minutos tá agora, mas se tiver bem menos, só pra vocês verem como é que eu corto muitos vídeos, porque às vezes eu fico falando em excesso, tenho que dar uma peneirada, mas enfim. É isso, né? Espero que vocês tenham gostado aqui no vídeo. No mais, deixa aqui seu comentário também. Né? O que você acha desses livros? Você tem as mesmas opiniões que eu? Você tem algum livro a mais para poder complementar? Enfim, né? Deixa aqui também. Né? E me fala se você gosta desse estilo de vídeo. Né? Exatamente para que eu continue falando aqui dos outros. Né? De livros técnicos, a terceira parte da estante é a minha última. As duas últimas estantes aqui são de divulgação. Para não falar que é tudo divulgação, tem uma partezinha aqui da quarta que é técnico também, mas enfim. Me fala se você gosta desse tipo de vídeo, que aí eu continuo fazendo das outras partes aqui. Mas enfim, é isso, né? Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para sempre receber as notificações dos próximos vídeos, né? No mais, não deixe de colocar seu comentário aqui, o que você achou, enfim, né? Troque ideia com os coleguinhas, use os comentários a seu favor. No mais, obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.